Já vou mostrar certinho para vocês meu novo local de trabalho, meu novo espaço. Podem ver que a gente tá dividindo o espaço também, né? Gurizada, então, ó, chegaram as rodinhas aqui, os rodízios giratórios. É, deve ser isso. Então chegaram, né? Vai voltar o Chapolin Chaves? Será? Passar no Brasil? Não era dessa época. Claro que é, como é que não é, né? Ah, você pegou bastante dele? Claro! Faz pouco tempo que saiu do ar por causa da treta lá da Dona Florinda. Fala, gurizada, beleza? Bill aqui. Olha só, vocês estão vendo aqui atrás meu novo local de trabalho aí. Hoje, primeiro dia que a gente está chegando nesse novo espaço. Logo já vou explicar para vocês como é que vai ser o nosso formato de trabalho nessa nova fase. Então, mas esse espaço aqui que vocês estão vendo aqui atrás vai ser a parte da funilaria, tá? Aqui que a gente vai fazer os nossos trabalhos a partir de agora. Já trouxe algumas ferramentas minhas que estavam na outra oficina para cá. Acabei de trazer mais algumas hoje também, né? Umas que couberam no carro para trazer, mas como toda mudança, a gente precisa ainda ajustar algumas coisas antes de começar a trabalhar. Então é isso que eu vou fazer hoje. Eu tenho que fazer umas extensões ali, eu tenho que ajustar alguns carrinhos, mas vamos lá dentro ali que eu vou mostrar. Então aqui na parte de dentro aqui já tem uns carros aqui que são do dono do prédio aqui, né? O furgão Boca de Sapo aqui, tem uma F1000, uma Chevrolet Brasil, tem uma outra C10 ali que, enfim, não vai ser isso aqui provavelmente que a gente vai começar trabalhando, mas possivelmente a gente vai estar trabalhando em algum desses carros aqui em algum momento. Eu quero fechar esses carrinhos aqui com chapa de alumínio ali para colocar uma portinha, né? Deixar ele tudo certinho, né? A gente tem dois. Então vou fazer umas chapas de alumínio para ele, para deixar ele fechado, fazer umas portinhas, né? Que eu já comprei umas coisas aqui, né, para fazer extensão, enfim, umas partes de IPIs, essas coisas todas aí. Então vamos começar por aí, né? Montar umas extensões aqui pra gente ligar as máquinas e começar a trabalhar nesses carrinhos aqui. Beleza, turma? Então vamos lá. Então, turma, eu comprei 20 metros de fio aqui, aqueles fios triplos, né? Tem a parte do aterramento também. Comprei quatro casal de plug aqui também, né? Para fazer. Não foi planejado a quantidade de cabo e a quantidade de plugs aqui que eu comprei para isso que aconteceu agora, tá? A oficina tem cerca de 9 metros de largura aqui, né? Ou seja, a pilastra que tem no meio ali, ela da parede até o meio, né? O centro da oficina aqui, ele tem 4,5 metros, né? E toda a pilastra aqui, ela tem pelo menos 2 tomadas para a gente usar, né? Que é ótimo, né? E a gente não precisa estar trabalhando com extensão muito comprida, né? Porque uma extensão no meio, se eu fizer ela de 5 metros, vai alcançar e sobrar, né? Até o outro lado da parede, né? Até encostar na outra parede. E aí, como eu comprei 20 metros de cabo, vai dar para fazer 4 extensões de 5 metros aqui, que vão ser suficientes, né? Para a gente começar os trabalhos aqui. Então, fazer as extensões agora, aí depois a gente vai para criação lá no lance dos carrinhos, tá? Fica aí, vai ser bem legal, vocês vão gostar do que eu vou fazer com os carrinhos lá, tá? Tem uns serviços que eu detesto de fazer, é esse tipo de serviço aí, consertar extensão, fabricar extensão, consertar tomada, esse tipo de serviço doméstico assim, trocar chuveiro, mover uma tomada de lugar em casa, detesto fazer isso aí. Lá em casa quem faz essas coisas, pra vocês terem uma ideia, é a minha mulher, ela manda bem melhor que eu nisso, então nem me meto, deixo ela fazer esse tipo de trampo em casa aí, pra vocês terem uma ideia do tanto que eu não gosto de fazer isso aí. Só que aqui tem que fazer, né? Tem jeito, né? Preciso das extensões antes de começar a dar sequência nas coisas, né? Então vamos fazer extensão, né? Tem que começar aqui, não vou dizer do zero, mas muita coisa praticamente do zero. Isso aí, turma, então, hoje segundo dia aqui. Ontem o dia foi um pouco mais curto, primeiro que eu vim só de tarde, né, de manhã fiquei trabalhando umas coisas de edição e tal,
E aí acabei fazendo só as extensões de tarde, vendo uns outros lances de material aí, né? Quando a gente tá meio sozinho e ter que desenrolar tudo assim, pra trabalhar mesmo no metal, sobra menos tempo, né? Mas então, como falei, agora eu vou começar a fechar aqueles carrinhos ali. Vamos lá que eu vou mostrar de pertinho qual é que é a ideia. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Porque assim que a gente começar a botar a mão na massa aí nos carros, nos trabalhos, eu acho que eu não vou ter mais tempo pra fazer isso aqui, tá? Olha só. Trampo que eu fiz aqui, quando esse vídeo sair aqui já vai estar publicado, né? Já fiz um vídeo curto da fabricação dessa pecinha aí e eu vou fechar com essa chapa de alumínio aí que eu comprei para fazer justamente esses testes aí com a bead roller, né? Com a nossa frisadeira, tá lá, para a gente fazer umas criações aqui, uns desenhos, alguma coisa assim, para fazer o fechamento desses carrinhos aqui, tá? E aí na parte da frente ali vou colocar uma portinha. Aqui eu já tenho uma peça que já está pronta, né? Um dos lados, né? Que ela vai ficar desse lado aqui, ó. Vai ser rebitado ali, né? Que desenho que é esse aqui? Ah, não é nada especial. A gente faz esse tipo de coisa aqui justamente para estar preparado para a hora que precisar fazer alguma coisa parecida. Aí a gente já tem a manha aí, já sabe o que funciona e o que não funciona, tá? Então agora eu vou cortar as chapas que faltam aqui. E aí a gente vai fazer a marcação. Eu vou fazer o rebaixo principal aqui, né, para ele fazer esses encaixes. E depois, sobrando tempo, a gente vê se faz mais algum desenho, faz mais alguma coisa para enfeitar isso aí. Beleza? Mas olha, isso aqui ficou bacana, né? Comenta aqui embaixo o que você achou. Bora lá. Então, gurizada, vocês viram que eu cortei só 3 chapas, né? E essas das laterais aqui vão ser 4, né? Eu já tinha feito essa aqui, só que eu fiz o ressalto aqui para ele ficar para fora, né? Eu quero que ele fique para dentro, essa parte aqui. Eu também ele fiz com os cantos arredondados. Eu vou querer fazer nas outras com o canto reto. E aí eu não sei se vai ter chapa suficiente para fazer todas, então eu vou fazer essas 3 desse jeito aqui, com o canto reto, tá? Essa parte aqui do meio vai ser um pouco maior, né? E se sobrar chapa, eu substituo essa aqui também, eu faço igual as outras. Senão eu ocupo essa aqui também, pra gente não perder o material, né? Chapa de alumínio é caro, né? Essa chapa aqui é de 1.2 milímetros. Então, né? Tudo bem que eu estou usando para fazer teste, né? É uma coisa que eu sempre recomendo até para os alunos, para a galera aí que tem dúvida no geral, assim, sabe? Tem alguma dificuldade, está começando na área. A melhor coisa que você pode fazer de investimento, além de um curso, né? É você comprar uma chapa aí de aço carbono, né? Que é o que você vai usar no dia a dia aí nas restaurações. Comprar uma chapa 20, por exemplo, e usar essa chapa toda aí para você fazer testes, sabe? Porque aí a hora que você for precisar usar ela numa situação real, usar alguma técnica, né? Usar ferramental aí, não vai ser a primeira vez que você vai usar. E se deu errado em alguma coisa que você já comprou para testar. Então tá tudo bem, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar a chapa aqui, tá ela virada para baixo. Vou dividir o tamanho dela aqui, vou marcá-la por dentro. E aí, baseado nessa aqui, eu vou passar para as outras lá também. Não vou medir todas iguais aqui. Vou dividir o espaço aqui, né? Vou marcar as partes de dentro. E depois eu copio nas outras. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma marcação, uns 5 milímetros para dentro de cada uma aqui, para ter uma margenzinha, né? Vou marcar os outros também baseado nesse aqui, tá? Então essa parte aqui de dentro vai ficar para baixo, que vai ser a parte que vai vir aqui, e aí essas partes aqui vão ficar para dentro do carrinho.
Vou marcar os outros, depois a gente já vai lá pra máquina e já faz os zincos aqui, beleza? Se você trabalha com isso ou quer trabalhar com isso também, e você quer aprender a fazer uma solda que fique com o mesmo acabamento que a gente faz aqui, isso é totalmente possível. Eu acabei de lançar o meu terceiro curso online, Solda para Funilaria, onde você vai aprender do zero mesmo que você não entenda nada de solda, nunca tenha mexido com nenhum tipo de processo de solda, até o avançado, vai aprender a fazer remendos, trabalhar com MIG, com TIG,
com oxacetileno, vai aprender rebatimento, vai aprender como encolher a chapa. Eu vou estar ensinando em quais lugares é melhor soldar com TIG, em quais lugares é melhor soldar com MIG. Você vai aprender a fazer remendo em lugares difíceis, onde não tem lugar para rebater. Eu reuni nesse curso conteúdos sobre solda do meu primeiro curso, Funilaria Artesanal Fundamental, e do meu segundo curso, Metal Shaping para Profissionais, além de conteúdos inéditos que só vai ter nesse curso. E tudo isso pelo melhor custo-benefício. Você não vai achar nenhum tipo de curso sobre solda com esse valor, tá muito barato mesmo. É menos que um chocolate por dia que você vai investir no seu conhecimento, no seu treinamento, para melhorar as suas habilidades. Tem link aqui na descrição. Gurizada, tá aí, ó. Comentem aí o que vocês acharam do resultado, né? Agora tem que colocar um cadeadinho aqui na frente, né? Não era para ser um negócio de exposição, né? Só para fechar mesmo, ser algo prático, para ter o carrinho fechado, né? Já que o custo-benefício dele é muito bom e eu queria testar, fazer essas chapas aqui, usar essas chapas de alumínio, na verdade, aqui, né? Fazer esse lance aqui. O bom da chapa de alumínio é que não precisa pintar, né? Não vai sofrer oxidação, né? Do jeito que ela tá aí, ela vai ficar, né? Só que eu não vou ter chapa suficiente para fazer o outro agora aqui, né? E eu vou precisar encomendar mais chapa também, mais chapa 18, chapa 20, e eu também vou precisar fazer uma base pro esticador encolhedor, né? Shrinker Stretcher. Eu vou fazer uma base maior para ele aqui e vou colocar uns rodízios giratórios aqui também, né? Vou colocar na roda inglesa também, ali no tripé da roda inglesa. E aqui na frisadeira a mesma coisa, tá? Eu vou vir com uma base maior aqui para melhorar, vamos dizer assim, o centro de gravidade dela. O fabricante aqui, a Backstage, sempre orienta para que ela seja fixada no chão, tá? Só que eu vou desobedecer a Backstage. Eu vou fazer uma base maior, né? Ou seja, fazer ela vir um pouco mais para frente aqui, né, para ficar mais equilibrada. Consequentemente, ela vai ficar um pouco mais alta também por causa da altura, do tamanho, do diâmetro das rodinhas e suporte e tudo mais, essas coisas assim, né? Vou fazer um suporte de tubo aqui, né, uma base de tubo aqui para parafusar essa base que já tem nessa base nova que eu vou fabricar, e ela vai ficar móvel também, né? Porque acho que fica mais funcional. Como o espaço é grande aqui, né? Então fixar as ferramentas no lugar acho um pouco arriscado, até porque às vezes você está trabalhando principalmente com esticador encolhedor ali, com a roda inglesa sobretudo, você está com essas ferramentas próximas do carro, né, que você consegue ir testando, né, experimentando. Às vezes precisa estar perto do carro, né, e tendo as rodinhas embaixo, aí as ferramentas sendo móveis, fica mais fácil fazer isso aí, né? Ok, então, gurizada, olha aí, ó, acabaram de chegar alguns materiais, chapas aqui, né? Então temos chapa 20, chapa 0.9, chapa de 1.2. Essas chapas aqui eu já peguei mais porque são as chapas que a gente usa aí na funilaria também, né, para fabricar as peças. E tem essa outra chapa bruta aqui, ó, que é uma chapa 1316 de 4,75 milímetros. Essa chapa aqui a gente vai fazer uma bancada também, tá? Uma bancada de trabalho. Eu já peguei uma chapa mais grossa, que essa aqui eu acho que é o melhor custo-benefício que tem para quando a gente precisar bater em cima, até chapa 20, chapa 18, tá tudo certo, dá pra gente bater tranquilo com martelinho de funilaria, né? Trabalhando com isso aí, dá pra gente trabalhar de boa em cima dessa chapa aqui que ela vai aguentar. Também, né? Tem que respeitar, né? Não dá pra abusar que aí sim, ela começa a entortar, enfim, aí não presta mais, né? Mas beleza, trabalhando certinho, vai dar para usar isso aí, né? Evidente que não vai ser uma bancada, que nem aquelas mesas de soldas lá, né? Como a Backstage faz, né? Que aquilo lá é muito mais bruto, né? Só que aquilo é um produto bem mais específico, né? Aqui, dentro da nossa realidade, é isso aqui que eu vou conseguir fazer agora. Aí vieram os tubos aqui, peguei tubo 20 por 20 para fazer os carrinhos de solda, 30 por 30 para fazer a base das máquinas ali, né? Mas a bancada também eu vou fazer com o tubo 30 por 30. Ontem, depois que eu terminei de fechar o carrinho ali, eu já fiz o cálculo aqui, mais ou menos o desenho de como eu vou fazer as peças aqui, né? Cada peça tubular aqui, enfim, as partes de chapa, né? Calculei tudo que
E aí tive que substituir, porque a princípio eu ia fazer os carrinhos de solda com tubo 20 por 20 e na verdade o que veio ali é o tubo 25 por 25, né? A parede um pouco menor, de 1.2 milímetros, mas vai servir também. Foi uma boa relação custo-benefício também que eu achei para isso aí. Eu já encomendei os rodízios giratórios, né? E vamos fazer isso aí. Infelizmente o pessoal não tinha chapa de alumínio a pronta entrega para eu terminar de fechar esse carrinho aqui também. E aí infelizmente isso aqui vai ficar para depois, provavelmente bem depois, né? Que logo a gente vai começar a fazer os trampos aí. Dificilmente a gente vai parar para fechar esse carrinho aí. Se for, enfim, der algum atraso de alguma coisa, se estiver esperando alguma peça, alguma coisa, mas espero que não precise. Então, agora eu vou começar a cortar os tubos aqui. Eu vou fazer primeiro a bancada com a face de cima com a chapa grossa ali, né? Porque a partir disso aí, o resto dá pra gente montar em cima, né? Aí vai ficar mais fácil de trabalhar, né? As rodinhas ainda não chegaram, provavelmente vão chegar, hoje é sexta, agora vai chegar aí começo da semana que vem, talvez amanhã até, né? Mas enfim, que hoje eu não vou colocar a rodinha na mesa com certeza, né? Mas vamos lá, vamos montar a bancada e a partir daí vamos fazer as outras coisas aí já usando a bancada, que vai ser mais útil aí. Bora lá. Gurizada, acompanha comigo então. A chapa que eu vou usar de cima aqui da bancada, esse aqui é o projeto da bancada que eu vou fazer, tá? A parte da chapa ela vai ser de 1,20 m por 1,20 m, tá? 1.200 por 1.200. A estrutura que eu vou fazer para ela vai ser de 1.150 por 1.150, 1,15 m. Dois lados da bancada elas vão ficar com uma borda sobrando de chapa ali de 5 centímetros e o outro lado eu vou deixar o tubo rente à borda, tá? Mas vamos lá, vamos começar a cortar a estrutura de tubo aqui. Eu vou fazer 3 quadrados desse aqui, de 1,15 m por 1,15 m. Então eu preciso cortar 12, não é? 4 vezes 3, 12. Peça de 1,15 m por 1,15 m e com as pontas cortadas em 45 graus, porque eu vou unir desse jeito aqui, tá? Então vamos começar por aí. Pronto aí, feitos 4. Ali eu não preciso soldar todos os lados dele, né? Porque agora vai mais uma estrutura no meio aí. Eu vou levantar 4 de 800 aqui e vou juntar tudo, dividir no meio, né? Um na base, um no meio e um na parte de cima onde eu vou colocar a chapa, né? Então eu vou cortar agora 4 tubos retos de 800 para colocar por dentro e aí depois a gente vai montando. Eu não sei como é que eu vou fazer para montar isso aí sozinho, né? Vamos lá, vamos descobrir.
como estamos começando um negócio novo aí, toda hora tá chegando coisa ainda. A gente tá gastando uma grana aí, encomendando coisas que a gente precisa aí de ferramentas e insumos ainda que faltam pra gente começar de fato os trabalhos aqui, né? Pra a hora que começar não precisar parar mais e não depender de ferramentas, a gente ter tudo que precisa aqui, né? Então nesse momento aí acabou de chegar os rodízios ali pra gente começar a colocar, né? Chegou uma parte num dia, outras partes no outro dia lá, mesmo a gente tendo feito uma compra só, né? Mas tá dando tudo certo. Gurizada, então ó, chegaram as rodinhas aqui, os rodízios giratórios, deve ser isso. Então chegaram, né? E eu já vou colocar aqui, antes de colocar a chapa de cima aqui, já vai ficar melhor pra gente ficar movimentando os negócios aqui. Eu vou ter que colocar a chapa grossa aqui em cima pra cortar, que vai ficar mais fácil. Então já vou aproveitar e colocar as rodinhas aqui. Eu não vou parafusar porque não tem a menor necessidade de eu colocar 4 parafusos aqui para prender essas rodinhas aqui. Então vou posicionar eles aqui, dar 3 pontos de solda, um aqui, um aqui, um aqui e tá bom. Vocês veem que também eu não precisei soldar todas as faces aqui por todos os lados a mesa aqui, porque não tem necessidade, né? Vai ser uma estrutura bem travada de todas as formas aqui, né? Então só estaria desperdiçando tempo e solda aqui se eu fosse soldar tudo, né? Com certeza ela não vai quebrar, não vai entortar por causa disso aqui. Que eu não soldei na parte de baixo aqui, por exemplo, não soldei todas as áreas aqui, né? Então vamos lá, vou pontear isso aqui. Ah, Bill, mas se precisar tirar as rodinhas, se precisar trocar, você vai soldar ao invés de parafusar, se precisar trocar eu corto o ponto e coloco outra. Simples. Vamos fazer assim, né? Vamos pelo mais prático, né? Bora lá. Tá aí, gurizada, ó, montada aí a minha bancada. Depois eu vou prender aquela morcinha lá ainda, né? Como eu falei, 2 das faces aqui deixei sobrando, né? Pra quando precisar prender alguma coisa é mais fácil prender nessa parte aqui. A chapa é grossa, ela vai resistir, né? Então, olha só, essas 2 partes aqui e aqui, ficaram sobrando ali, né? As outras faces ficaram rente ao tubo, né? Olha só. Top, né? Eu gostei do resultado. As rodinhas 150 kg cada uma, portanto aguento 600 kg. Tá ótimo aí porque a gente precisa fazer, né? Eu ainda tenho que prender a morcinha aí. E a partir de agora vamos fazer as outras coisas que precisa ali, né? As bases e os carrinhos aqui em cima dessa bancada. Agora vai começar a facilitar as coisas para nós. Mas só segunda-feira, porque hoje é sábado, já são 5 horas da tarde e eu tô exausto. Agora deu. Chega. Vamos lá então, turma, segundou em Passo Fundo. E como eu falei, agora a gente vai dar sequência nas bases ali das ferramentas de Metal Shape e nos carrinhos de solda, tá? Vamos pra lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora, tá? Agora eu vou fazer a estrutura da base aqui da Shrinker Stretcher, né? Esticador e encolhedor. Fazer uma base maior aqui, né? Para ela ter um
um apoio mais grande e para pôr as rodinhas também, né, para ela ficar mais equilibrada, tá? Já fiz o desenho aqui como eu vou proceder aqui, né? Vai ser de 650 por 650 e depois vai ter esse jogo da velha no meio aqui, né? Para fixar mesmo na furação aqui, né? E nesses tubos que vão ficar no centro aqui, né? Esses tubos aqui vão passar exatamente nessa furação aqui. Então a gente vai perfurar os tubos depois para parafusar na base, tá? Então vamos cortar o quadrado primeiro, 650 por 650, soldar essa parte, depois a gente faz o resto. Vamos lá. Tá, gurizada, tá aí, ó. Já montei em cima essa aqui, porque essa aqui é fácil de desmontar depois, claro, né? Que eu vou desmontar para pintar. Mas essa aqui é barbadinha de desmontar. Aí eu já quis montar para saber como é que ia ficar. Ficou um pouquinho alto a questão do pedal aqui. Vou colocar a câmera no tripé aqui para mostrar. Essa parte aqui eu não calculei muito bem. Iria ficar um pouco alto, mas não tem problema, porque essa parte aqui ficou mais alto também, eu não preciso ficar tão curvado, né? Só vou ter que levantar mais o pé ou colocar um banquinho aqui na hora que eu for trabalhar. Mas eu prefiro que fique um pouco mais alto e eu não precisar ficar arrastando isso aqui quando eu precisar levar de um lugar para outro e mover, enfim, do que tá com rodinha e tá melhor, né? Para mover, né? Então não tem problema, que o custo-benefício ainda é melhor, vai dar certo. Agora vamos fazer a base da frisadeira. Essa aí eu não vou montar em cima, só vou fazer ela, colocar as rodinhas, tudo certinho, porque vai dar bastante trabalho para colocar ela no lugar. E aí eu vou deixar para parafusar ela e montar em definitivo só quando ela tiver pintada, pronta. E mexe uma vez só. Bora! E claro que essas peças aí, esses suportes, esses carrinhos aí não foram pintados ainda, né? Porque a gente precisa começar a trabalhar, né? Precisa faturar, né? Então, e também porque é uma coisa que eu detesto fazer, é pintar coisa, né? Ou enfim, trabalhar na preparação e pintura não é a minha, mesmo que seja dessas peças ali, né? Mas enfim, uma hora a gente pinta, uma hora alguém vai ter um tempo sobrando aí, a gente coloca aí desmontar tudo de novo e pintar em definitivo essas partes ali. Do esticador encolhedor ali eu já mandei vir outras rodinhas um pouco menores ali, já troquei também. Aí eles acabaram ficando um pouco mais baixo ali, sabe? Que eu tava preocupado mesmo, que eu não tinha calculado o quanto ia subir por conta dos rodízios ali, né? Aí eu comprei umas com a metade do tamanho, né? Não precisa de uma resistência muito grande, a gente não vai dar pancada em cima disso aí, né? Ninguém vai dançar em cima disso, mas tá legal aí, né? Então, tô contente mesmo que as peças não estejam pintadas ainda até esse momento.
aí então a base da frisadeira. Eu vou ter que refurar essa parte de trás aqui, porque eu fui muito otimista na hora de medir a largura aqui e vai dar uma diferencinha ali e eu vou jogar um pouco mais para dentro a furação, mas vai dar tudo certo. Nessa parte aqui eu vou parafusar direto no tubo mesmo. Aqui eu coloquei umas chapinhas ali que vocês acompanharam, né, para ver. E agora nós vamos começar a fazer os carrinhos de solda, tá? Eu já cortei uns tubos aqui que vai ser a primeira parte da base, que a base vai ser maior, né, porque tem que ter o espaço para alocar os cilindros, né? Então essa primeira parte de baixo aqui eu vou fazer com o que sobrou dos tubos de 30 por 30. Depois as outras partes eu vou fazer com o tubo 25 por 25, que é aqueles que estão mais pro lado da parede lá, né? Mas assim, ó, não aguento mais cortar tubo, enfim, eu achei que também deve estar um negócio chato aí. Eu só vou mostrar depois a parte da montagem aqui. Vou deixar os tubos cortados, vou montar, vou pontear, tá? Na hora que for fazer as partes das chapas, que vai ter umas coisinhas diferentes ali, aí eu mostro no vídeo aqui também, beleza? Então vamos para os carrinhos de solda. Se você estiver gostando aí do nosso trabalho aí, dos nossos vídeos, está gostando desse primeiro episódio aí, posso dizer para você que você pode se tornar membro aqui do canal, tá? Você pode clicar aqui em Seja Membro, é bem baratinho, não é muito caro não, e você vai ter acesso antecipado aos vídeos e vai ter alguns vídeos exclusivos, inclusive com as medidas desses carrinhos que a gente fez, essas coisas aí, tá? A gente vai estar postando aí vídeos exclusivos para quem se tornar membro. E de quebra você dá uma ajuda para nós aí, coloca uma moedinha no nosso chapéu aí, se você estiver gostando e se achar que merece, beleza? Tá, então, gurizada, ó, já fiz aqui uma boa parte do serviço, né? Do esqueleto, né? O carrinho da solda vai ter essa base aqui, né? Então, que vai ser a parte onde vai ficar o cilindro em cima. Essa parte aqui é maior. Nessa parte aqui eu vou colocar uma chapa em cima, né? Que o cilindro vai ficar apoiado aqui em cima, né? Por isso que eu coloquei esses dois tubos aqui, ficar um pouco mais reforçado aqui, né? Só a chapa ele ia ficar afundando aqui. Enfim, o cilindro vai ficar todo nesse espaço aqui. Nessa parte aqui eu vou colocar uma chapa na parte de baixo aqui, né? Porque vamos usar essas partes aqui para, enfim, colocar a ferramenta, né? Vamos aproveitar o espaço, vamos dizer assim, né? E ela vai ter 3 camadas. Essa aqui, mais uma aqui, né? Uma prateleira, vamos dizer assim, mais a parte de cima que é onde vai ficar a máquina de solda. Só que nessas duas aqui eu vou usar chapa 20, tá? Aqui também eu vou usar chapa 20 porque, enfim, a força vai ficar toda em cima do tubo aqui, o peso, né? Aqui eu vou usar chapa 20, na do meio eu vou usar chapa 20, na de cima eu vou usar chapa 18, tá? Que é onde vai ficar apoiado a máquina de solda. E provavelmente a gente vai fazer um vinco aí, se der tempo aí da gente fazer um negócio mais legal, tá? Então agora vamos começar a cortar as chapas para colocar nessas partes de baixo aqui da base, né? Vou fazer primeiro essa parte daqui, colocar essas, já posicionar, cortar e colocar essas chapas aqui. Depois a gente vai fazendo aí o restante. Beleza? Vamos lá, se estiver gostando dá o joinha aí e vai comentando aí o que você tá achando.
Feito, gurizada, tá aí, ó. Pronto, os dois carrinhos. Um vai ser para solda TIG, esse aqui, né, que eu já coloquei um tubo ali para colocar os arames, né, o material da edição que a gente usa. O outro vai ser para MIG. As chapas de cima eu fiz de chapa 18, né, que é um pouco mais grossa, para sustentar a máquina, né. Também fiz os vincos ali para ficar mais rígido também, né, ela ter uma certa rigidez. Coloquei a corrente aqui para segurar os cilindros. E é isso aí, não tem muita frescura pro carrinho de solda, né. Agora é só esperar as máquinas virem. Inclusive vou compartilhar com vocês, hoje no dia que eu acabei esses carrinhos aqui, eu tenho uma reunião aí com uma empresa de máquinas de solda, né, para ele estar com a gente agora nessa nova fase aí das nossas redes sociais aí do nosso canal. Vamos ver o que vai rolar e em breve espero mostrar já para vocês qual vai ser a cor das máquinas que vão estar em cima dos carrinhos aqui, beleza? Então se gostaram, dá aquele joinha aí e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu falei para vocês antes de sair do trabalho que tinha uma reunião ali com uma empresa de solda, né, pra gente negociar uma parceria. Enfim, agora é esperar, né? A gente vai começar um projeto bem massa aqui na oficina nova, tá? Uma surpresa com a lateral aí que vocês vão ver em breve. Quero explicar algumas coisas. Enfim, aconteceram algumas situações lá que eu nunca tinha vivido em lugar nenhum. Eu já tinha feito uma promessa para mim mesmo que não pegaria mais nenhum serviço começado, né? Depois de umas experiências bem desagradáveis aí, né? E aí, Fê, como é que é? Fala comigo. O que você me diz? Cobra tem nariz? Como diz aquele ditado, né? Água mole, quanto dura, tanto bate, até que é nós, né? Chapolin falando os ditados, né? Esse foi um momento cultural aqui do canal.